Olá, seja bem-vindo ao canal Excelso. Eu sou a Thaís e esse é o vídeo 26 de 365 lendo a Bíblia Católica. No vídeo de hoje nós leremos Levítico, capítulos 13, 14, 15 e 16. Antes de começar a leitura, eu vou fazer uma breve oração. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Capítulo 13. Lei acerca da pele. O Senhor disse a Moisés e a Araão: quando um homem tiver um tumor, uma inflamação ou uma mancha branca na pele de seu corpo, e esta se tornar em sua pele uma chaga de lepra, ele será levado a Araão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. O sacerdote examinará o mal que houver na pele do corpo. Se o pelo se tornou branco naquele lugar e a chaga parecer mais funda que a pele, será uma chaga de lepra. Após examiná-lo, o sacerdote verificará o fato e declarará impuro o homem. Se houver na pele de seu corpo uma mancha branca que não parecer mais funda do que a pele sã, e o cabelo não se tiver tornado branco, o sacerdote isolará o doente durante 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará. Se a chaga parecer não ter progredido e não se tiver estendido da pele, ele o isolará uma segunda vez durante 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará novamente. Se a parte afetada perdeu a sua cor e não se tiver estendido sobre a pele, o declarará puro. É uma simples inflamação. O homem lavará suas vestes e será puro. Mas se a inflamação se estender sobre a pele, depois de se ter mostrado ao sacerdote para ser declarado puro, se lhe mostrará uma segunda vez. Se o sacerdote verificar a extensão da inflamação por sobre a pele, o declarará impuro, é lepra. Quando um homem for atingido pela lepra, será conduzido ao sacerdote, que o examinará. Se houver na sua pele um tumor branco, e este estiver branqueado o cabelo, e aparecer a carne viva no tumor, é lepra inveterada na pele de seu corpo. O sacerdote o declarará impuro, não o isolará, porque é imundo. Se a chaga se estabeleceu por toda a pele do doente, da cabeça aos pés, o sacerdote que o examinar, verificando, segundo o que viu, que a lepra cobre toda a pele, o declarará puro. Como se tornou completamente branco, é puro, mas no dia em que se perceber nele a carne viva, será impuro. O sacerdote, vendo a carne viva, o declarará impuro. A carne viva é impura, é a lepra. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, o homem irá ao sacerdote, que o examinará. Se a chaga se tornou verdadeiramente branca, o sacerdote o declarará puro, e ele está puro. Quando um homem tiver tido na pele de seu corpo uma úlcera que foi curada, e no lugar da úlcera aparecer um tumor branco ou uma mancha de um branco avermelhado, esse homem se apresentará ao sacerdote para ser examinado. Se a mancha parecer mais funda do que a pele, e o cabelo tiver se tornado branco, o sacerdote o declarará impuro. É uma chaga de lepra formada na úlcera. Mas se o sacerdote verificar que não há cabelo branco na mancha, e ela não parecer mais funda que a pele, e se tiver tornado uma cor pálida, isolará esse homem durante 7 dias. Se a mancha se estender por sobre a pele, o sacerdote declarará o homem impuro.
é uma chaga de lepra. Mas se a mancha ficou no seu lugar sem se estender, é a cicatriz da úlcera. O sacerdote o declarará puro. Quando um homem tiver na pele uma queimadura de fogo e a cicatriz dessa queimadura apresentar uma mancha branca ou de um branco avermelhado, o sacerdote o examinará. Se o cabelo se tornou branco na mancha e essa parecer mais funda que a pele, é a lepra que se formou na queimadura. O sacerdote o declarará impuro, é uma chaga de lepra. Se o sacerdote verificar que não há cabelo branco na mancha e que ela não parece mais funda que a pele, e se tiver tornado de uma cor pálida, isolará esse homem durante 7 dias. Depois disso, o examinará. Se a mancha tiver se estendido por sobre a pele, o sacerdote o declarará impuro, é uma chaga de lepra. Mas se a mancha ficou no mesmo lugar sem se estender por sobre a pele, e se tiver tornado de uma cor pálida, é o tumor da queimadura. O sacerdote o declarará puro, pois é a cicatriz da queimadura. Quando um homem ou uma mulher tiver uma chaga na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a chaga. Se ela parecer mais funda que a pele, e nela houver os cabelos finos e amarelados, o sacerdote declarará impuro o enfermo. Esta é a tinha, a lepra da cabeça ou do queixo. Se o sacerdote averiguar que a chaga da tinha não parece mais funda que a pele, e nela não houver cabelos pretos, o sacerdote isolará durante 7 dias aquele que tem a chaga da tinha. No 7º dia, o examinará. Se a tinha não se espalhou, nela não houver cabelo amarelado, e a chaga não parecer mais funda do que a pele, um enfermo fará a barba, exceto no lugar da chaga, e o sacerdote o isolará de novo durante 7 dias. No 7º dia o examinará. Se a tinha não se espalhou por sobre a pele e a chaga não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote o declarará puro, e ele lavará suas vestes e será puro. Se, entretanto, depois que o tiver declarado puro, a tinha se estender por sobre a pele, o sacerdote o examinará. Se a tinha se tiver espalhado na pele, o sacerdote não procurará o cabelo amarelo, porque o homem é impuro. Se a tinha lhe parece estacionária e nela houver crescido cabelos pretos, ele sarou. O homem está puro e o sacerdote o declarará como tal. Quando o homem ou mulher tiver na pele manchas brancas, o sacerdote as examinará. Se essas manchas na pele são de um branco pálido, são manchas superficiais, e ele é puro. Quando um homem perder os seus cabelos, ele será simplesmente calvo, mas será puro. Se lhe caírem os cabelos da fronte, ele terá a fronte calva, mas será puro. Mas se na parte calva posterior ou dianteira se encontrar uma chaga de um branco avermelhado, é a lepra que se declarou na parte calva posterior ou dianteira. O sacerdote o examinará. Se o tumor da chaga for de um branco avermelhado na parte calva posterior ou dianteira, tendo o aspecto da lepra da pele do corpo, esse homem é leproso, é impuro, a sua lepra está na cabeça. Todo homem atingido pela lepra terá suas vestes rasgadas e a cabeça descoberta. Cobrirá a barba e clamará: impuro, impuro, enquanto durar o seu mal. Ele será impuro. É impuro, habitará só, e a sua habitação será fora do acampamento. A contaminação das vestes. Quando a lepra aparecer numa veste de lã ou de linho, num tecido de tela ou de trama, de lã ou de linho, numa pele ou num objeto qualquer de pele, se a mancha na veste, na pele, no tecido de tela ou de trama, ou no objeto de pele for esverdeada ou avermelhada, é uma lepra. Será mostrada ao sacerdote.
O sacerdote examinará a mancha e isolará durante 7 dias o objeto atingido pelo mal. No 7º dia examinará a chaga. Se ela se tiver espalhado pela veste, pelo tecido de tela ou de trama, da pele ou pelo objeto de pele, seja qual for, é uma lepra roedora, o objeto é impuro. Queimará a veste, o tecido de tela ou de trama, de linho ou de lã, o objeto de pele, seja qual for, em que se encontre a mancha, porque é uma lepra roedora. O objeto será queimado no fogo. Mas se o sacerdote verificar que a mancha não se espalhou pela veste, o tecido de tela ou de trama ou pelo objeto de pele, mandará lavar o objeto afetado e o isolará uma segunda vez durante 7 dias. Em seguida, examinará a mancha depois que ela tiver sido lavada. Se não mudou de aspecto nem se espalhou, o objeto é impuro. Tu o queimará no fogo. A mancha roeu o objeto de um lado a outro. Mas se o sacerdote verificar que a mancha lavada tomou uma cor pálida, arrancará da veste, da pele ou do tecido de tela ou de trama. Se ela voltar novamente à veste, ao tecido de tela ou de trama ou ao objeto de pele, é uma erupção de lepra. Tu queimarás no fogo o objeto atingido pela mancha. Mas se a veste, tecido de tela ou de trama, o objeto de pele, seja o que for, que tiveres lavado ou do qual a mancha tiver desaparecido, será lavado uma segunda vez e será puro. Tal é a lei relativa à mancha de lepra que atacar as vestes de lã ou de linho, os tecidos de tela ou de trama, ou qualquer objeto de pele. É segundo ela que se declararão esses objetos puros ou impuros. Capítulo 14. Purificação dos leprosos. O Senhor disse a Moisés: Eis a lei relativa ao leproso para o dia de sua purificação. Será conduzido ao sacerdote, que sairá do acampamento para examiná-lo. Se a chaga de lepra estiver sã, o sacerdote ordenará que se tomem, para o que vai se purificar, 2 aves vivas e puras, pau de cedro, carmesim, hisopo, e o sacerdote imolará um dos pássaros sobre o vaso de terra cheio de água da nascente. Tomará em seguida o pássaro vivo, o pau de cedro, o carmesim e o hisopo, e os mergulhará com o pássaro vivo no sangue do pássaro imolado sobre a água de nascente. Aspergirá 7 vezes aquele que se há de purificar da lepra e o declarará puro, soltando no campo o pássaro vivo. Aquele que se há de purificar lavará suas vestes, cortará todo o cabelo de sua barba, se banhará e será puro. Poderá, em seguida, reintegrar-se no acampamento, mas ficará 7 dias fora de sua tenda. No 7º dia, raspará todos os cabelos da cabeça, a barba e as sobrancelhas, enfim, todo o cabelo. Lavará suas vestes, banhará o corpo na água e será puro. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeitos, uma ovelha de 1 ano sem defeito, 3/10 de efá de flor de farinha amassada com óleo em oblação e uma pequena medida de óleo. O sacerdote que fez a purificação apresentará o homem que é de ser purificado e todas essas coisas ao Senhor à entrada da tenda de reunião. Tomará em seguida um dos cordeiros e o oferecerá em sacrifício de reparação com a medida de óleo, e os agitará como oferta diante do Senhor. Degolará o cordeiro no lugar onde se imolam as vítimas pelo pecado e o holocausto, no lugar santo, porque a vítima do sacrifício de reparação, assim como a do sacrifício pelo pecado, pertencem ao sacerdote. Essa é uma coisa santíssima. O sacerdote tomará do sangue do sacrifício de reparação e o porá na ponta da orelha direita do homem que se há de purificar, bem como no polegar de sua mão direita
e no hálux de seu pé direito. O sacerdote tomará a medida de óleo e derramará um pouco na mão esquerda, e em seguida, molhando o dedo de sua mão direita no óleo que está na mão esquerda, fará 7 vezes com o dedo uma aspersão de óleo diante do Senhor. Do óleo que sobrar na mão esquerda, o sacerdote porá na ponta da orelha direita do homem que se purifica, bem como no polegar de sua mão direita e no hálux de seu pé direito, no mesmo lugar onde se pôs o sangue da vítima de reparação. O que lhe restar ainda de óleo na mão, o derramará sobre a cabeça do homem que se purifica e fará por ele a expiação diante do Senhor. Oferecerá em seguida o sacrifício pelo pecado e fará a expiação por aquele que se purifica de sua impureza. Enfim, depois de ter degolado a vítima do holocausto, o sacerdote oferecerá sobre o altar a oblação e fará a expiação por esse homem que será puro. Se for pobre e suas posses não lhe permitirem trazer tanto, tomará só o cordeiro em sacrifício de reparação, como oferta agitada para fazer a expiação em seu favor. Tomará 1/10 de efá de flor de farinha amassada com óleo em oblação e 1 medida de óleo. Tomará também, de acordo com suas posses, 2 rolas ou 2 pombinhos, um em sacrifício pelo pecado e outro em holocausto. No 8º dia os trará pela sua purificação ao sacerdote à entrada da tenda de reunião diante do Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro do sacrifício de reparação e a medida de óleo e os agitará diante do Senhor. Imolará o cordeiro do sacrifício de reparação e tomará seu sangue do sacrifício para pô-lo na ponta da orelha direita daquele que se purifica, bem como no polegar de sua mão direita e no hálux de seu pé direito. Derramará então o óleo na palma de sua mão esquerda, com o dedo da direita fará 7 vezes a aspersão do óleo que está em sua mão esquerda diante do Senhor. Porá o óleo que está na ponta da orelha direita do homem que se purifica, e no polegar de sua mão direita, e no hálux de seu pé direito, no mesmo lugar onde pôs o sangue da vítima de reparação. O óleo que sobrar em sua mão, o derramará sobre a cabeça daquele que se purifica, a fim de fazer a expiação em seu favor diante do Senhor. Oferecerá 1 das rolas ou 1 dos pombinhos, conforme suas posses lhe permitirem, em um sacrifício pelo pecado, e outro em holocausto, além da oblação. É assim que o sacerdote fará expiação diante do Senhor pelo homem que se purifica. Essa é a lei relativa à purificação daquele que tem uma chaga de lepra e cujas posses são limitadas. Contaminação nas casas. O Senhor disse a Moisés e a Araão: quando estiverdes na terra de Canaã, que eu vos darei em possessão, se eu ferir de lepra uma casa da terra de vossa possessão, o dono da casa irá e informará ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que uma mancha de lepra na minha casa. O sacerdote, antes de entrar para examinar a mancha, mandará que tirem para fora tudo o que há na casa, a fim de que não contamine nada do que houver nela, e só então entrará para visitar a casa. Examinará a mancha, e se a mancha que está nas paredes da casa estiver em cavidades esverdeadas ou avermelhadas, parecendo profundas na parede, o sacerdote sairá da casa e, tendo passado a soleira da porta, fará isolar a casa por 7 dias. E voltando no 7º dia, se notar que a mancha se estendeu pelas paredes, mandará arrancar as pedras atingidas pela mancha e as jogará fora da cidade em um lugar impuro. Mandará raspar todo o interior da casa, e o pó da raspagem será jogado fora da cidade em um lugar impuro. Novas pedras serão colocadas no lugar das primeiras,
e com nova argamassa será rebocada a casa. Se a mancha aparecer de novo na casa, depois que tiverem sido arrancadas as pedras, raspadas e rebocadas as paredes, o sacerdote virá examinar. Se ele verificar que a mancha cresceu, é uma lepra maligna, e a casa é impura. Será derrubada a casa com as pedras, a madeira e toda a argamassa, que serão levadas para fora da cidade a um lugar impuro. Quem tiver entrado na casa durante o tempo em que ela deveria estar fechada, será impuro até a tarde, e o que nela tiver dormido lavará suas vestes. Também aquele que nela tiver comido lavará suas vestes. Mas se o sacerdote, ao voltar, verificar que a mancha não se estendeu depois que a casa foi rebocada, declarará a casa pura, porque o mal está curado. Para purificar a casa, tomará 2 aves, pau de cedro, carmesim e hisopo. Imolará uma das aves sobre o vaso de terra contendo água de nascente, tomará o pau de cedro, o hisopo, o carmesim e a ave viva e os molhará no sangue do pássaro imolado e na água de nascente, e aspergirá a casa 7 vezes. Purificará a casa com o sangue do pássaro, a água de nascente, o pássaro vivo, o pau de cedro, o hisopo, o carmesim. Depois soltará o pássaro vivo fora da cidade, no campo. É assim que ele fará a expiação pela casa e ela ficará pura. Tal é a lei relativa a toda espécie de lepra e de tinha, assim como a lepra das vestes e das casas, aos tumores, às inflamações e às manchas. Ela indica quando uma coisa é impura ou quando é pura. Tal é a lei sobre a lepra. Capítulo 15. As impurezas sexuais. O Senhor disse a Moisés e a Araão: Dizei aos israelitas o seguinte: todo homem que tem gonorreia será por isso mesmo impuro. A impureza está no fluxo, que sua carne deixa correr o fluxo ou o retenha, a impureza. Qualquer cama em que se deitar aquele que tem gonorreia, bem como qualquer cadeira em que ele se sentar, será impura. Quem tocar sua cama deverá lavar suas vestes, tomar banho em água e ficará impuro até a tarde. Quem sentar sobre a cadeira onde esteve um homem atacado de gonorreia, deverá lavar suas vestes, tomar banho e ficará impuro até a tarde. Aquele que tocar o corpo desse homem deverá lavar suas vestes, tomar banho em água e ficará impuro até a tarde. Se um homem que tiver gonorreia cuspir sobre um homem puro, este deverá lavar suas vestes, tomar banho em água e ficará impuro até a tarde. Qualquer cela que tiver montado aquele que tem gonorreia será impura. Todo aquele que tocar em alguma coisa que tenha estado debaixo dele ficará impuro até a tarde. Quem transportar alguma dessas coisas lavará suas vestes, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Aquele que for tocado pelo homem que tiver gonorreia, antes que este tenha lavado as mãos em água, deverá lavar suas vestes, tomar banho e ficará impuro até a tarde. Todo recipiente de terra tocado por esse homem será quebrado, e todo vaso de madeira será lavado com água. Quando se tiver purificado aquele que tem gonorreia, contará 7 dias para sua purificação. Lavará suas vestes, se banhará em água corrente e será puro. No 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e se apresentará diante do Senhor à entrada da tenda de reunião e o entregará ao sacerdote, que os oferecerá, um em sacrifício pelo pecado, o outro em holocausto, e fará expiação ao Senhor em seu favor por causa de seu fluxo. O homem que tiver um derramamento seminal lavará em água todo o seu corpo, mas ficará impuro até a tarde. Toda a veste e toda a pele sobre as quais cair o sêmen serão lavadas com água e ficarão impuras até a tarde. Se uma mulher dormiu com esse homem, ela se lavará na mesma água que ele e ficarão impuros até a tarde.
Quando uma mulher tiver seu fluxo de sangue, ficará impura durante 7 dias. Qualquer um que a tocar será impuro até a tarde. Todo móvel que ela se deitar durante sua impureza será impuro. E igualmente aquele em que ela sentar. Quem tocar sua cama deverá lavar suas vestes, tomar banho, e ficará impuro até a tarde. Aquele que tocar em um móvel onde ela se tiver sentado, deverá lavar suas vestes, tomar banho, e ficará impuro até a tarde. Aquele que tocar em um objeto encontrado na sua cama, ou no móvel onde ela sentou, será impuro até a tarde. Se alguém dormir com ela e for tocado por sua impureza, será impuro durante 7 dias, e toda a cama na qual se deitar será impura. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue durante vários dias, fora do tempo normal, ou se o fluxo se prolongar além do tempo de sua impureza, ela será impura durante todo o tempo desse fluxo, como se estivesse no tempo de sua impureza. A cama na qual dormir enquanto durar a hemorragia e o móvel em que se sentar ficarão impuros como no tempo do fluxo. Qualquer um que os tocar será impuro. Deverá lavar as suas vestes, tomar banho e ficará impuro até a tarde. Quando ela estiver curada de seu fluxo, contará 7 dias e depois será pura. No 8º dia tomará 2 rolas e 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à entrada da tenda de reunião. O sacerdote oferecerá um deles em sacrifício pelo pecado, o outro em holocausto, e fará em seu favor a expiação diante do Senhor por causa do fluxo da sua impureza. É assim que ajudareis os israelitas a se purificarem de suas imundícies, para que não morram por ter contaminado o meu tabernáculo que está no meio deles. Essa é a lei relativa ao homem que tem gonorreia ou que é manchado por um fluxo seminal, e relativa à mulher no tempo de sua menstruação, ou toda pessoa, seja homem ou mulher, atingida por um fluxo, e relativa ao homem que dormir com uma mulher impura. O dia das expiações, capítulo 16. O Senhor falou a Moisés, depois da morte dos 2 filhos de Araão, que foram mortos por se terem aproximado do Senhor. O Senhor disse-lhe: recomenda a teu irmão Araão que nunca entre no santuário além do véu diante do propiciatório que recobre a arca, para que não morra, porque apareço na nuvem por cima do propiciatório. Eis como Araão entrará no santuário. Tomará um novilho para o sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá uma túnica sagrada de linho, levará sobre o corpo um calção de linho, cingirá um cinto de linho e porá na cabeça um turbante de linho. Essas são as vestes sagradas que ele só vestirá depois de se ter lavado. Receberá da Assembleia dos Israelitas 2 bodes destinados ao sacrifício pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão oferecerá por si mesmo o touro em sacrifício pelo pecado e fará a expiação por si mesmo e pela sua casa. Tomará os 2 bodes e os colocará diante do Senhor à entrada da tenda de reunião. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e outra para Azazel. Oferecerá o bode sobre o qual caiu a sorte para o Senhor e o oferecerá em sacrifício pelo pecado. Quanto ao bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel, será apresentado vivo ao Senhor, para que se faça a expiação sobre ele, a fim de enviá-lo a Azazel no deserto. Araão oferecerá o touro pelo seu pecado e fará expiação por si mesmo e pela sua casa. Degolará o touro destinado ao sacrifício pelo pecado, tomando o turíbulo que ele terá enchido de brasas do altar diante do Senhor, bem como 2 punhados de perfume aromático em pó. Entrará com tudo para dentro do véu. Porá um incenso no fogo diante do Senhor, para que a nuvem do perfume
cubra o propiciatório da arca, e Arão não morra. Tomará o sangue do touro e aspergirá com o dedo sobre o propiciatório pela frente, e depois aspergirá com o dedo 7 vezes de fronte do propiciatório. Imolará, enfim, o bode do sacrifício pelo pecado do povo, e levará seu sangue para o outro lado do véu. Fará com esse sangue como fez com o sangue do touro, aspergindo o propiciatório e a frente dele. É assim que fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos israelitas e de suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma forma, fará pela tenda de reunião que está com eles no meio de suas imundícies. Ninguém esteja na tenda de reunião quando Arão entrar para fazer a expiação do santuário até sair. Fará assim a expiação por si mesmo, pela sua família e por toda a Assembleia de Israel. Quando tiver saído, irá para o altar que está diante do Senhor e fará a expiação por esse altar. Tomará o sangue do touro e do bode e o porá nos chifres do altar em toda a volta. Aspergirá com o dedo 7 vezes o altar para purificá-lo e santificá-lo por causa das imundícies dos israelitas. Concluída a expiação do santuário, da tenda de reunião e do altar, Arão trará o bode vivo, imporá as 2 mãos sobre a sua cabeça e confessará sobre ele todas as iniquidades dos israelitas, todas as suas desobediências, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e o enviará ao deserto pelas mãos de um homem encarregado disso. O bode levará, pois, sobre si todas as iniquidades deles para uma terra selvagem. Quando o bode tiver sido mandado para o deserto, Arão voltará para a tenda de reunião, tirará as vestes de linho que ele pôs à entrada do santuário e as deporá ali. Lavará seu corpo no lugar santo, retomará depois suas vestes e sairá para imolar o seu holocausto e o povo, fazendo a expiação por ele e pelo povo. Queimará no altar a gordura do sacrifício pelo pecado. O homem que tiver conduzido o bode a Azazel no deserto lavará suas vestes e tomará banho. Depois disso, poderá voltar ao acampamento. Serão levados para fora do acampamento o touro e o bode oferecidos em sacrifício pelo pecado, cujo sangue terá sido levado ao santuário para fazer a expiação. As peles, as carnes e os excrementos serão queimados. Aquele que os tiver queimado lavará suas vestes, tomará banho e depois disso poderá voltar ao acampamento. Essa será para vós uma lei perpétua. No 7º mês, no 10º dia do mês, jejuareis e não fareis trabalho algum, tanto o nativo como o estrangeiro que habita no meio de vós, porque neste dia se fará expiação por vós, para que vos purifiqueis e sejais livres de todos os vossos pecados diante do Senhor. Será um sábado e um dia de descanso para vós, durante o qual jejuareis. Essa é uma instituição perpétua. A expiação será feita pelo sacerdote que foi ungido e empossado para exercer o sacerdócio em lugar de seu pai. Revestirá as vestes de linho, as vestes sagradas, e fará a expiação pelo santuário sagrado, pela tenda de reunião, pelo altar, pelos sacerdotes e por toda a assembleia. Essa será para vós uma instituição perpétua. Uma vez por ano se fará a expiação de todos os pecados dos israelitas. Arão fez como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Palavra do Senhor, graças a Deus.